E aí galera, tudo bem? Pastor Igor Ximenes para mais um vídeo, mais uma reflexão aqui no Sempre Aprendendo. Estamos numa série sobre a vontade de Deus. Quero falar hoje com vocês sobre quando Deus entrega. Em Romanos, no capítulo 1, no verso 21, preste atenção nisso, de 21 em diante. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, ao qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Esse texto ele é muito conhecido, né, foi muito usado pela igreja e até os de fora da igreja para falarem de homossexualidade. E é claro, aqui o texto deixa claro sobre o modo sexual da mulher com mulher e homem com homem. Mas eu não quero falar disso. O que eu quero falar é quando Deus entrega, é sobre todo tipo de pecado que o homem comete quando ele está entregue aos desejos do seu coração. Preste atenção, queridos. No vídeo anterior eu falei sobre a vontade permissiva de Deus. Deus tem um propósito, muitas vezes algumas tragédias, de passarmos por algumas tragédias, alguns pecados e nos trazer de volta para que possamos entender algo. Mas quando Deus entrega, é muito interessante e muito triste também. Porque a gente percebe que é aquela pessoa que conheceu Deus e insiste em permanecer no erro. Veja bem, aqui no texto, quando o texto bíblico quando é que ele dá uma ênfase, né? As cartas paulinas, por exemplo, Paulo escrevia as cartas e não tinha ênfase como nós temos hoje, né? Nós sublinhamos o texto, colocamos em negrito. E aqui, para ele dar uma ênfase na Bíblia, toda vez que você vê isso, uma repetição em algumas palavras, é porque essa palavra é importante, é que tem a ver com aquilo que o autor da carta quer dar uma ênfase. Por exemplo, carta aos Romanos, no versículo 24, no versículo 26, no versículo 28, o apóstolo Paulo ele usa a mesma expressão, e Deus os entregou. E Deus os entregou. Né? E presta atenção, ele os entregou a impureza pelos desejos do seu coração. Depois ele diz, entregou, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. No versículo 28 diz, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável. Então, é muito interessante que aqui Paulo está enfatizando quando Deus entrega. Agora, para você entender, não é uma entrega estilo iFood. O que é uma entrega estilo iFood? Você pede e o iFood entrega na tua porta. Não é isso que Deus faz. Deus não conduz você ao pecado, não é isso. Quando Deus entrega, é quando a pessoa insiste em continuar no pecado, no erro, num estilo de vida reprovável, aí Deus diz assim, você quer viver dessa forma? Então viva. Conforme os desejos do seu coração, viva. Então Deus os entregou. É muito interessante que Paulo lá na frente, ele fala sobre Alexandre, o latoeiro. Ele diz, olha, eu estou entregando o corpo dele a Satanás a fim de que ele seja salvo. Ou seja, Paulo estava dizendo o seguinte, deixa ele se desviar, deixa ele fazer o que quer no coração dele, a fim de que ele possa ser salvo de alguma forma. Então, o que Paulo está escrevendo aos romanos aqui, ele está dizendo isso, quando Deus entrega. E sabe, queridos, aqui não é apenas uma queda, não é apenas uma tragédia. Aqui mostra um coração obstinado em viver de acordo com os seus desejos. A chave está no versículo 21. Leia comigo o versículo 21 e também o versículo 28. Aqui está a chave de todo esse contexto. No versículo 21 diz assim, porque tendo o conhecimento de Deus, ou seja, Paulo está falando de pessoas que conheciam a Deus.
Não eram pessoas que não conheceram. Não o glorificaram como Deus. Não deram glória e nem deram graças. Ou seja, eles não glorificaram Deus e eles não eram gratos a Deus. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração deles se obscureceu. Gente, a gente acha, que a gente lendo isso, acha que é algo muito distante, mas deixa eu te dizer o que é isso. É quando uma pessoa, Deus dá algo para ela conquista, Deus entrega uma bênção e ela não glorifica Deus. Ela acha que foi ela que conseguiu. Ela não glorifica Deus por aquilo que Deus deu. Pela família, pelo dinheiro, pela empresa, pelo casamento, pelos filhos. Ela não glorifica Deus por tudo que Deus fez e não tem ações de graças, ou seja, e não lhe deram graças, ou seja, não tinha um coração grato. Eu aprendi com meu pastor que a gratidão, ela é a memória do coração. Pessoas com coração grato, elas costumam agradecer aos outros que lhe fizeram algum bem. Quando você vê alguém sendo ingrato, se alguém é ingrato a uma pessoa, ele é ingrato a todo mundo. Porque quem é ingrato a todos. E quem é grato a todos. Porque a gratidão tem a ver com um valor. Não tem a ver com alguém externo. Não tem a ver com uma terceira pessoa. Tem a ver com quem eu sou. Se eu sou grato a todos. Se eu sou ingrato com todos. Percebe? Não tem aquela coisa, eu sou grato a essa pessoa. Não. Quem é grato a todo mundo que um dia estendeu a mão. E principalmente grato a Deus. Aqui diz que eles não glorificaram a Deus nem lhe deram graças. No versículo 28 fala, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Ou seja, trataram com desprezo, trataram de qualquer forma. O próprio Deus os entregou ao seu modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Olha só, queridos, quem são essas pessoas que Deus entrega? Você sabia, não se escandalize que eu vou lhe falar, existem cristãos, crentes hoje, e talvez até pastores, que Deus já os entregou. Eles já estão vivendo da forma que eles querem, o seu modo de pensar reprovável. E eles não perceberam. Eles já foram entregues. É por isso que é muito perigoso quando você ouve uma pessoa falar, não, eu estou sentindo no meu coração de fazer isso. Cuidado, queridos. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Cuidado com isso, porque a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é Deus deixar que a gente cumpra os desejos do nosso coração. Porque o desejo do nosso coração, a Bíblia diz, do coração o que procede? Os pecados. A lascívia, a luxúria, o egoísmo, tudo procede do coração. Então quando você diz, não, mas eu senti no coração de fazer isso, você está dizendo que está sendo guiado pelo pecado, pelos desejos reprováveis. Então o que Deus está falando aqui, através de Paulo aos Romanos, eles conheceram a Deus, eles tiveram conhecimento, eles não apenas souberam quem é, não apenas ouviram falar, eles tiveram experiências com Deus, mas eles não glorificaram a Deus, eles não deram graças a Deus, e eles começaram a viver de uma forma reprovável. São aquelas pessoas que conhecem Deus, Deus faz milagre na vida delas, Deus ele está se manifestando, mas elas estão fazendo sabe o quê? Vivendo de acordo com o desejo do seu coração. Usam Deus para conseguir algo. Esses Deus vai entregar. Olha como é interessante. Quando eu falei sobre a vontade permissiva de Deus, eu falei sobre o filho pródigo. Lembra do filho pródigo em Lucas capítulo 15? Lá fala de três personagens. Do pai, que representa Deus. Do filho pródigo, entre aspas, né? É o filho que deixou o pai, pediu a herança do pai e foi viver a vida de qualquer forma. E o terceiro personagem é o segundo filho que ficou em casa trabalhando do lado do pai. Nunca saiu do lado do pai. Gente, isso me chama muita atenção. Porque esse filho que nunca saiu do lado do pai, ele fica chateado quando o outro filho retorna. E sabe, aquele filho que saiu, pediu herança e gastou tudo, no versículo 17 ele diz, ele caiu em si, e ele diz, quantos trabalhadores tem na casa do meu pai? Ele conhecia o pai. Eles têm tudo bom e do melhor, eu vou voltar a ter com meu pai, para ele me receber pelo menos como um dos seus trabalhadores. É interessante, ele volta, o pai dá uma festa, né? Aí no versículo 29 a gente vê o comportamento do outro filho que ficou. Esse filho que ficou representa aquele cara que está na igreja, aquele cara que está do lado do pai. Presta atenção, versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que eu sirvo o Senhor. Só aqui, gente.
Faz tantos anos que eu sirvo o Senhor. Ou seja, ele não chamou ele de pai e ele se via como um servo. Aquele filho que havia abandonado tudo, ele chamou o pai de pai. Esse aqui chamou o pai de Senhor. Mas o que isso tem a ver? Ah, querido, não sei se você está entendendo, não. Aquele homem que estava sempre do lado do pai, aquele filho, não se via como um filho. E não conhecia Deus como pai, conhecia como Senhor. Sabe qual é o perigo? São essas pessoas que estão na igreja, conhecem o poder, conhecem a bênção, mas não conhecem o pai. Esses que conheceram Deus, estão do lado de Deus, mas não glorificam Deus. Não dão graças a Deus. Não vivem de acordo com o que Deus quer. Vivem de acordo com os desejos do seu coração. São aquelas pessoas que estão indo para a igreja, que estão lendo a Bíblia, estão orando, mas para fazer o desejo do seu coração. Só vivem em busca daquilo que eles querem. Na verdade, se fosse projetar, se houvesse uma máquina, um projetor para saber o que há dentro do seu interior, assim como um projetor, acredito que a imagem que sairia dali era uma imagem de si mesmo. Porque o maior Deus dessas pessoas são eles mesmos. São pessoas que vivem atrás de prazeres, suas vontades, os seus propósitos pessoais e não fazem a vontade de Deus. Aqueles que conhecem a Deus e vivem fazendo a sua própria vontade, eles são piores do que aqueles que não conhecem a Deus. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram e nem lhe renderam graças. Sabe o que eles fizeram? Desprezar o conhecimento de Deus. Por isso Deus os entregou. Eu não sei se você está entendendo isso. Eu quero que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração. Quando Deus entrega, é exatamente aqueles que insistem em não fazer a vontade de Deus, e sim fazer a sua própria vontade. Cuidado, porque de tanto você pedir para Deus para que faça algo daquilo que você quer, pode ser que um dia Ele atenda e entregue você aos seus desejos. Você vai perceber que quando Deus entrega alguém, ele não está apenas desviado, não é apenas uma vontade permissiva de Deus, não é apenas algo para ele sofrer, passar algo e voltar, não. Ele foi entregue. Agora, irmãos, somente a misericórdia de Deus em algum momento para alcançar aquela pessoa. Que Deus possa ministrar isso no seu coração. Nós precisamos, depois de ter haver conhecido Deus, nós precisamos dar glória a esse Deus, a viver de acordo com o que Ele quer. Assim como o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, que seja feita a Tua vontade na minha vida, Senhor, e não a nossa. Sabe, assim como o apóstolo Paulo diz, agora que nós já conhecemos a Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo para a glória de Deus. Sabe, a vida que você tem agora é para viver para quem? Para quem você está vivendo? E o que você anda fazendo? Que Deus possa te abençoar com essa palavra, que você possa compartilhar essa palavra com seus amigos. Aproveita, segue o canal, ativa as notificações e envia essa palavra para todo mundo, que ainda vai ter um próximo vídeo para finalizar a série A Vontade de Deus. Que Deus te abençoe.